Olá a todos, sejam bem-vindos. Este vídeo é para mostrar a parte 2 desse meu projeto, que foi feito durante também o curso de JavaScript e jQuery do professor Mariano na plataforma Udemy. Foi criado esta página utilizando a lógica de uma calculadora, aplicando uma lógica de uma calculadora simples, utilizando o JavaScript puro e utilizando como comparação o jQuery, que é esta biblioteca que expande as possibilidades do JavaScript de uma maneira mais simples e mais rápida. Então eu construí essa página HTML e também construí o estilo para ter este visual de uma calculadora, mais próximo possível de uma calculadora, destacando que este foi usando JavaScript puro e o outro o jQuery. Eu tenho esses botões que vão representar as operações matemáticas, este campo para mostrar o resultado, e cada um desses números representam os dígitos que eu posso usar para fazer as operações. E esses botões azuis representam a conclusão de algum resultado, por exemplo, 2 mais 5 igual a 7. E esse botão de remover e de limpar. Então, quando C é para limpar esse resultado, e se, por exemplo, começar a digitar um número grande e por um acaso, não era 253, era 25, então eu consigo remover um caractere. Isso. Então, desta forma, é nesse intuito que eu criei esta página. Então, o que esta página contém? Ela contém esta página HTML, onde eu tenho cada calculadora dentro de um field set. Dentro deste field set eu tenho um título, calculadora e calculadora JavaScript, e eu destaquei para ter uma cor de texto azul clarinha para puro, dizendo que é puro, é JavaScript puro. Embaixo tem uma divisória, um agrupamento, que eu vou isolar o meu input de texto, uma entrada de texto, porém somente leitura. Então eu vou exibir a informação, não vou permitir que manualmente eu escreva algum dado, algum número, alguma informação. Embaixo tenho as operações, então cada uma das operações eu estou usando botões, então pela tag button, identificando unicamente cada um pelo nome: soma, subtração, divisão, multiplicação e modo, utilizando a propriedade ou atributo ID para identificar eles de maneira única. E como conteúdo, para ter alguma parte visual, eu coloquei os símbolos de mais, menos, divisão, multiplicação e resto da divisão, ou módulo, se preferir. E da mesma forma eu tenho uma divisória, um agrupamento que vai ter todos os dígitos, e cada dígito vai ser um botão e vai ter algum valor, dígito 1, valor 1, dígito 2, valor 2 e assim por diante. E na parte visual, o conteúdo desse botão vai ser os números respectivos. Embaixo tem um outro agrupamento que vai ser os botões de confirmação. Então, nesse botão de confirmação, eu vou ter um igual, um remover e um limpar. Igual para concluir esta operação pretendida, por exemplo, 2 mais 5 igual a 7. Remover, para, por exemplo, remover algum dígito. Se eu digitei 253, eu quero remover um dígito para ficar 25, vai realizar essa ação. E o limpar é para limpar esse resultado que aparece na tela. Isso. E
Também coloquei uma seta só para comparar, né, apontar, né, de JavaScript puro para o jQuery. E praticamente eu copiei, eu repliquei a mesma estrutura, porém com os IDs começando por J, para identificar que vou utilizar o jQuery. E embaixo, próximo do fim, estou fazendo a importação da minha calculadora, do meu arquivo JavaScript puro e usando jQuery. Então tem dois arquivos separados e a própria biblioteca em si, jQuery.min.js. E para ter esse visual bonito, eu criei esse arquivo CSS, essa folha de estilo em cascata, que fui estilizando cada um dos meus componentes HTML, dos meus elementos HTML que compõem a pasta Desafio Calculadora, que eu mesmo propus para mim mesmo. Então, por exemplo, eu tenho esse container que vai carregar o meu conteúdo principal, que vai ter uma largura de 395 pixels, uma margem 0 alto, ou seja, em cima e embaixo 0, e automático dos lados. Dessa forma eu centralizo o meu conteúdo. A margem, que é essa distância entre um objeto e outro, a borda de um objeto e outro, para ficar relativamente centralizado no meio. E margin top vai ser uma pequena distância de 80 pixels. Então o meu conteúdo vai ter uma distância de 80 pixels para o topo da página. Display flex, justify content center, align items center. Então eu vou dizer que todo o meu conteúdo ele vai estar centralizado na horizontal e na vertical. Vão estar centralizados no centro, e display flex para fazer com que esta calculadora, esta seta, esta âncora e esta outra calculadora estejam um do lado do outro. Por isso que é display flex, para posicionar esses elementos um do lado do outro, porém centralizados. Então, para as minhas duas legendas ou os meus dois títulos, eu tenho font family Arial, Helvetica e sans serif. Na ausência de alguma das fontes, eu utilizo a próxima. Font size para um tamanho, para definir o tamanho desse texto, coloquei grande, large. Text align para alinhar um texto verticalmente, então por isso que eles estão ao centro. E letter spacing para definir o espaço entre cada letra, entre o C e o A tem 3 pixels. Font weight para determinar um negrito, para ela ficar um pouco mais forte, sendo um preto mais forte em relação ao normal. E text shadow para eu imprimir uma sombra no meu texto. Então, um pixel horizontal, um pixel vertical e um pixel de espalhamento. A cor preta, utilizando o hexadecimal. E para cada field set, para um conjunto de campos que está sendo destacado pela bordinha vermelha, eu defini que ele vai ter uma altura de 560 pixels em cima e embaixo, altura de 560 pixels, uma sombra. Então, por isso que é box shadow, eu vou usar uma sombra dentro desse meu container. Da mesma forma, um pixel horizontal, vertical, espalhamento, e a cor eu quero que tenha essa sombra. Uma borda de 3,5 pixels de espessura, do tipo sólida, utilizando o RGBA, ou seja, Red, Green, Blue, com alfa. Então eu vou ter um tom de vermelho, um tom de verde e um tom de azul. 255 vai ser totalmente vermelho, e 0 que é a ausência das outras duas cores, com 0.3 de alfa, ou seja, 30% de transparência. Então não é um vermelho 100% forte, é 30% da cor vermelha. Border radius vai permitir que eu arredonde essas bordas, né, para ficarem um pouco mais arredondadas, e a cor de fundo
é o preto, porém com 20% de transparência, ficando cinza. O meu display, que seria esta área, também aplicando o display flex, justifying content center e align no center, para ficar totalmente no centro. E para o meu input especificamente, eu defino uma cor de fundo, background color, com preto, ou seja, 30% de transparência, a cor de texto branca, uma altura de 10 pixels, pelo height, uma largura de 280 pixels, tamanho da fonte 30 pixels, espaçamento interno, que é o conteúdo, por exemplo, esse 2, entre o 2 e a borda desse input, eu tenho 10 pixels para todos os lados, em cima, esquerda, baixo e direita. E a margem eu tenho 20 pixels no topo, 0 pixels à esquerda, 20 pixels embaixo e 0 pixels à direita. Então a distância entre o meu input e os demais objetos. Font weight para dizer que o quanto de negrito que ele vai ter, 900 por exemplo, e text align para direita. Por isso que ele está text align right, então vai ficar à direita. E para as minhas operações, mais, menos, dividir e as demais, praticamente vai ter as mesmas propriedades para ficar um do lado do outro, display flex, e centralizado horizontalmente, justify content, e verticalmente no line items, também no center. E uma pequena distância de fundo de 15 pixels, então entre esse botão e o número 1 tem 15 pixels de distância. E praticamente faço a mesma coisa para esses botões das operações e para os dígitos também. Um ponto diferencial é que para os botões eu tenho esse cursor pointer, então vai ficar com essa mãozinha um pouco diferenciada quando eu passo o mouse por cima. Isso é cursor pointer. E para os dígitos, como eu quero mostrar de 3 em 3 dígitos, essa fila assim, eu utilizo principalmente esta propriedade flex wrap. Wrap com esse valor wrap para caso essa quantidade, esses dígitos 1, 2, 3, 4, ultrapassar o limite que eu tenho de espaço dentro desse container, eu quebro a linha. Então o próximo conteúdo vai para a linha de baixo. Então coube dentro dessa proporção 1, 2 e 3, esses três botões, 3 dígitos. O quarto dígito não coube nessa linha, então ele empurrou para a linha de baixo. Era praticamente isso que eu tinha para mostrar. Sim, e que eu tenho esta âncora com a posição absoluta, esse link de voltar, né, para a página do jQuery. Ele ter essa posição absoluta para ele poder se movimentar livremente em relação ao pai, que é o body. Então no corpo da página todinha ele pode se movimentar com a margem left de 46% para ficar relativamente centralizado. Um tipo de fonte, Arial, a cor azul, 100% dessa cor azul, com 100% de transparência. Tamanho da fonte 35 pixels e também com o cursor pointer. Quando passar a mão, o mouse ele vai ter essa mãozinha. E essa imagem de comparação eu defini que ela vai ter uma altura de 150 pixels e uma largura de 140. É isto. E na parte de JavaScript eu vou ter toda a minha lógica para fazer com que esta operação funcione. Fazer com que 2 vezes 5 retorne 10 quando eu clicar no igual. E sumir quando clicar nesse X. Quando clicar nesse botão de remover um caractere. Para o resultado, mas se eu digitar algum dígito, ele, por exemplo, tem 3 dígitos, ele remove o último dígito, sucessivamente. E
O CE é para limpar por completo. Que nesse momento eu estou limpando apenas a operação que foi feita e o resultado, mas também posso limpar o dígito para fazer com que ele suma também. Então a minha variável dígito recebe vazio. Então 25 some também. Tudo bem. Então vamos começar aqui. Utilizando o JavaScript puro, eu vou criar as variáveis resultado e vai armazenar esse resultado das operações, inicializando por 0, o dígito que vai corresponder a cada um desses botões que eu clico, a operação para armazenar se foi mais, menos, divisão, multiplicação, ou o resto desta divisão, e o tempo vai que as operações vão ser sempre o primeiro número, a operação, o último número. Então o tempo ele vai armazenar esse primeiro número. Então, por exemplo, 13, dígito 1, dígito 3. O meu temporário ele vai armazenar o 13 e a minha variável dígito vai armazenar o 25, porque o 25 foi o último número que eu digitei e o 13 foi o primeiro. O temporário é o 13, por exemplo. E para cada elemento HTML, por exemplo, este display, esses botões de soma, subtração, divisão, multiplicação e resto, eu também vou armazenar em uma constante, e todo e cada um dos dígitos vou armazenar cada um deles em sua respectiva constante. Este botão de igual, de remover e de limpar. Então cada elemento na tela, elemento na tela eu vou armazenar em uma constante. Como? Através do document, ou seja, eu pego a minha página HTML inteira através do termo document, deste objeto document. Através do método querySelector, eu defino o seletor. Então vou buscar algum elemento HTML pelo seletor. Então se eu colocar hashtag vai ser pelo ID. Display number, vou pegar meu display. Soma, vou pegar meu botão soma, e assim por diante. Eu preciso fazer cada uma dessas constantes para representar cada elemento HTML na tela. Então eu preciso capturar esse evento de clique em cada botão. No JavaScript puro, eu pego esta minha referência, essa minha constante, por exemplo, dígito 1, e adiciono um evento de escuta. Então add event listener, ou seja, adicionar um evento de escuta. Então o meu arquivo JavaScript ele vai escutar, ele vai ficar sensível ao clique desse dígito 1, por exemplo. Então quando eu clicar no dígito 1, ele vai disparar uma função essa que vai verificar se o dígito for 0, ou seja, é o primeiro dígito que eu escolhi pela primeira vez. Então a variável dígito vai receber o valor do meu botão dígito 1. E qual que é esse valor do meu dígito 1? Dígito 1, o valor é 1. Então eu vou armazenar na minha propriedade dígito o valor 1. E também vou pegar o meu display e vou atribuir o valor do meu display para receber o valor desse dígito. Então se eu digitei 5, o meu display ele vai receber esse 5. É isso.
Então eu cliquei no dígito 5, ele vai armazenar o dígito 5. Então ele vai conseguir exibir neste input o dígito 5. Caso o dígito não seja igual a 0, por exemplo, o dígito é 2515, ele não é 0. Então eu simplesmente vou pegar esse 25, por exemplo, esse 251 ou 251 e vai concatenar, vai pegar essa informação toda 251 e concatenar com o dígito 1. Então, por exemplo, 251. Então, 25 concateno com o dígito 1, fica 251. Armazeno nessa variável dígito e pego o meu display, o valor do meu input display para receber esse dígito que agora está composto. Por exemplo, 251. Então essa junção eu faço pelo método concat, de concatenar. Por exemplo, 25 concatena com dígito 1. E assim para todos os demais dígitos, até o dígito 0. Quando eu clicar em alguma operação, eu também vou disparar esse evento de clique utilizando o método addEventListener para disparar a função quando eu clicar nesse botão, por exemplo, de soma ou de subtração. Vou pegar a minha variável de operação para registrar qual a operação que está sendo feita, de soma, de subtrair, dividir e assim por diante. Verifico se esse resultado ele está zerado ou não, para que, se ele estiver zerado, então eu vou armazenar o meu primeiro dígito. Vamos supor que eu escolhi 25. Então quando eu clicar no meu botão de soma, ele vai armazenar nessa variável temporária o número 25. Então eu aperto, ele armazena o número 25 da minha variável temporária e caso temporário, ele armazena esse dígito 25 e ele zera a variável dígito. Depois que eu apertei o mais, eu digitar 35, a variável dígito vai passar a ser 35. Eu digitei 3, concatenei, porque eu apertei de novo o 5. Então 3 e 5, 35. Então a variável temp, ela tem o número 25 e a minha variável dígito tem o 35. Então a variável temp vai ser o meu primeiro número e o dígito vai ser o meu último número. E quando eu apertar no botão de igual, só para recapitulando, então da mesma forma que eu fiz essa lógica para a soma, eu aplico a mesma lógica para as outras operações, armazenando sempre qual operação que foi escolhida, verificando se esse resultado estiver zero, para armazenar esse primeiro número, zerar o dígito para conseguir capturar o próximo número, que vai ser a junção dos dígitos, dos botões. E quando eu clicar nesse botão igual, eu vou disparar também esse evento de clique. Quando eu clicar nesse botão de igual, usando a escuta, eu vou disparar essa função, que vai aplicar um switch case. Então, dado uma escolha, operação. Caso essa operação, essa escolha tenha sido soma, eu vou chamar o método somar e interromper a execução. Caso ele seja subtrair, eu vou chamar o método subtrair e usar break para parar a execução desse bloco de código. E dentro de cada uma dessas funções eu verifico. Então, o resultado ele está zerado? Sim, nessa primeira passagem ele está zerado. Então eu vou sim, esse resultado está zerado, sim. Então eu vou pegar essa minha variável temp, que vai ser o meu primeiro número, converter para inteiro, somar, porque eu estou no método de somar através
do símbolo mais com o dígito. O dígito vai ser o meu último número digitado, que é o 35. Então 25 mais 35 soma com 0, não tem problema nenhum. E na sequência eu pego o meu display e digo que o valor dele recebe pela igual resultado. Então 25 mais 35, 60. Então por isso que apareceu 60, porque esse resultado de 25 mais 35 deu 60. 60 mais 0, 60. Então o meu display recebe 60. Então eu consigo exibir na tela 0 o meu dígito e 0 o meu temporário. Aí, por exemplo, deu 60. Eu quero fazer mais uma soma, então clico de novo na soma. Ele vai ver que esse resultado ele não é igual a 0. Não é igual a 0, então eu não vou armazenar o número temporário, só vou zerar o dígito. Então ele já tem algum resultado, então ele cai no else, ele cai no senão. Então o resultado vai receber ele mesmo, 60 mais, eu já apertei o mais 2. 60 mais 2 igual a 62. 60, que é o resultado que já tinha, mais o dígito 2, convertido para inteiro, armazena na variável resultado, 62. Aí eu pego o meu display, o meu visor, pego esse valor dele e digo, ó, recebe 62. E é o valor que é apresentado aqui também. E é a mesma ideia aplicada para as demais funções. A diferença é que a diferença é que para dividir, multiplicar e módulo, eu estou utilizando resultado recebe, literalmente o resultado da operação do primeiro número convertido para inteiro dividido pelo segundo número convertido para inteiro, ou multiplicado, ou dividido, ou resto da divisão. O resto continua igual. E para remover, como que eu apliquei para remover? Eu vou sempre pegar pelo dígito, porque em uma calculadora padrão, caso tenha digitado algum número, eu vou limpar. Caso eu tenha digitado algum número e eu queira remover o último dígito, então eu vou pegar, por exemplo, 25, 2 e 5, eu tenho 2 dígitos, certo? Então eu crio quando eu clicar naquele botão de remover, eu disparo esse evento de clique, disparo essa função. Eu crio uma variável temporária e vou repetindo o seguinte trecho de código. O índice valendo 0. Enquanto o índice for menor que o tamanho desse dígito menos 1, ou seja, por exemplo, 25, então o tamanho dele é 2. Tenho 2 dígitos. Menos 1, porque eu sempre pego a última posição. Então 2 menos 1, 1. 0 até 1 são 2 passadas. Então eu consigo passar pelo dígito inteiro. E verifico se o índice ele é diferente, por isso que é sinal de exclamação igual, diferente do dígito ponto length menos 1, ou seja, do tamanho desse conjunto de caracteres menos 1, a última posição. E se for diferente, eu pego a minha variável temporário 2, é ele mesmo concatenando com o dígito na posição i. Então, por exemplo, 0 diferente de 2 é. Então, esse é 2 não, 1. 0 ele é diferente de 1? É. Então, eu pego o dígito na posição 0. Então, o meu temporário ele recebe 2, por exemplo. 25, então ele recebe 2. Aí,
1. 1 é menor do que 1? É 2 menos 1. 1 é menor do que 1? Não. Então o dígito passa a receber esse temporário. Por exemplo, é só o 2. Só o 2. E o meu visor recebe o dígito 2, que é somente o dígito anterior. Eu elimino a minha operação e o meu resultado, para não haver conflitos. As minhas variáveis operação e resultado. E no limpar, eu limpo o meu dígito e eu limpo o meu display, o meu visor, que vai receber o mesmo dígito. Limpo a minha operação e o meu resultado. Dessa forma ele está pronto para receber uma nova operação. Por exemplo, 25, tira 1, ele apaga por completo. E mesma coisa o CE, ele também apaga. Se eu fizer 2 vezes 5 igual a 10, clicar em CE, ele apaga. Se eu clicar em 5 vezes 2, 10, e clicar nesse daqui, eu posso sumir com este número, se eu eliminar este dígito e fazer com que o meu visor receba este dígito. Porém, por exemplo, na minha calculadora do próprio Windows, por exemplo, 2 vezes 5, 10. Se eu apertar esse botão de simplesmente remover um dígito, ele não aplica nenhuma ação. Então, por isso que a princípio, eu coloquei para não zerar esse dígito. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Clicar aqui, ele some, tudo bem. Isso. Neste momento ele está removendo. No caso aqui, por padrão, ele não mexeria, mas nesse caso eu estou considerando remover todos os dígitos, todos os caracteres, para limpar o meu dígito, mesmo que ele seja algum resultado. Então o meu resultado ele vai passar a ser 0. E da mesma forma o dígito ele vai receber esse temporário 2. E como o dígito ele está zerado, na verdade, porque eu imprimi um resultado, quando eu imprimo algum resultado, eu estou sempre zerando o meu dígito. Se eu estou sempre zerando o meu dígito, então não tem como percorrer o meu dígito, porque ele está vazio, e a variável temporária 2, que já era vazia, ela continua vazia. Então, com isso, pela minha preferência, eu prefiro excluir. Então ele limpa. E da mesma forma o limpar. O limpar no compartimento normal, ele realmente ele limpa. Então, quem que está sendo mostrado ali é o resultado. O resultado eu estou limpando e a operação também. Então, por exemplo, 2 vezes 5 é 10. Clico no CE, ele volta a ser 0, por exemplo. Que é o que acontece quando clico no C. Porque o dígito ele está valendo 0, porque quando eu clico naquele símbolo de igual, ele me devolve aquele resultado, eu estou limpando o dígito. Se o dígito vale 0, eu pego o meu visor e faço que ele receba esse dígito que é 0.
Então, baseado numa calculadora padrão, eu escolhi que quando eu clico no CE, ele volta com o valor 0, e quando eu clicar no remover um dígito, eu limpo. Então, foi essa lógica que foi implementada. Em comparação a esse JS, esse JavaScript, também eu criei para fazer as mesmas funcionalidades, porém usando o jQuery. Aqui foi simplificado, utilizando apenas cifrão, parênteses e a function diretamente, a função. Cria as mesmas variáveis, porém a chamada de cada elemento HTML eu não preciso criar uma referência, uma constante. Através do cifrão, parênteses e pelo seletor, eu já consigo capturar os dígitos, por exemplo, todos pelo ID. E pelo método click eu já disparo essa função, já tenho essa escuta de clique do botão, e quando for clicar dispara essa função, e vai aplicar a mesma lógica. E se o dígito for 0, for o primeiro dígito que eu estou escolhendo, o dígito vai receber o valor desse dígito que eu escolhi, o valor desse botão. This está representando o próprio botão, porque eu já estou dentro dele, e ponto vol é de value, ou seja, de valor, então o valor desse botão fica armazenado na variável dígito. Também chamo o meu display pela hashtag JDisplayNumber, usando sempre cifrão, parênteses e aspas simples, chamando o método value, método vol, método de valor, ou seja, eu vou valorar o meu display, o meu input. Ele vai receber o dígito, o valor do dígito que corresponde ao botão desse dígito que eu escolhi. Então, o dígito 1, o dígito vai ser 1. Então, o meu display ele recebe 1, que é o que acontece aqui. O display recebeu 1. Da mesma forma, para todos os outros dígitos, pegando sempre com cifrão, parênteses, aspas simples, hashtag JD3 ou JD3, ou seja, o meu botão de dígito 3, meu botão de dígito 2, dígito 4 e assim por diante. Aplicando a mesma lógica para os botões de soma, subtração, todas as operações. Com esse diferencial, pelo cifrão, parênteses, aspas simples, colocando o seletor, eu consigo buscar esse elemento. Pelo método click, eu consigo adicionar esse evento de clique. Quando clicar nesse botão, dispara uma função. Aplicando a mesma lógica, a diferença apenas é a forma como eu pego esse elemento e disparo a função de clique. Aplico também a mesma lógica quando eu clico no meu botão igual, porém aqui nesse jQuery eu uso o cifrão, parênteses, aspas simples, com o seletor, que é o ID, pela hashtag J igual. E da mesma forma, esse botão de remover e esse botão de limpar, disparando esse evento de clique para executar a função. E da mesma forma, pegando o meu display pelo seletor e valorando ele através do método val, passando o dígito que eu quero que ele receba, aplicando a mesma lógica. E da mesma forma, eu tenho as funções que vão fazer as operações de somar, subtrair, dividir, multiplicar e módulo. Então, a diferença mais clara entre o JavaScript puro e o jQuery, neste caso, é pela forma como eu capturo os elementos HTML. Eu sempre preciso colocar cifrão, parênteses, aspas simples, e como que eu alcanço ele através do seletor, então pela hashtag. E eu consigo pegar o valor dele através do método val ou vol. E se eu quiser valorar este campo valor,
eu passo um parâmetro. Então, o meu display recebe como valor o resultado. Por exemplo, resto ou módulo da divisão por 5. Qual vai ser o resultado? 1. Então, eu pego o meu display number, o meu input, recebe o resultado, que é 1. Enfim, 1. Então, a diferença bruta é esta, a forma como eu chamo esses elementos, que no caso não preciso criar referências constantes que vão apontar para esses elementos. Era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado.